Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos. Estudarmos a coleção Fonte Viva. A coleção Fonte Viva que temos um manancial de ensinamentos. Ensinamentos que nos mostram como nós podemos nos servir desse trabalho tão grandioso que Chico Xavier nos deixou através de Emmanuel e de tantos outros espíritos bons, benfeitores espirituais dessa magnitude. Obrigada, amigo. Hoje nós vamos estudar o livro Fonte Viva, que foi o primeiro deles, né? Me parece que sim, é o primeiro que abre a série Fonte Viva e depois se completam com cinco livros. Nós temos hoje a lição 76, Fermento Espiritual. Nós vamos abaixar um pouquinho só Isso, obrigada. Tá ajeitando porque não consegui ligar antes. Nós vamos estudar a lição 76, Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 1 Coríntios 5, 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nós sempre falamos aqui, sempre que temos oportunidade de falar da palavra de Jesus, das lições de Jesus, nós falamos nas ações, que nós temos que nos modificar, nos transformar para melhor, sempre falando mais nas ações. Porém, essa lição vem nos lembrar que nós temos que estar cientes de que não são apenas as ações que nos levam a essa transformação, mas basicamente tudo começa no pensamento. É através do pensamento que aparecem as ideias, depois das ideias vem a ação, e a ação é que então se completa no efeito da própria ação, levada a efeito. Às vezes a ação morre no nascedouro, mas se ela é levada a efeito, ela pode trazer o bem ou trazer o mal. E como Emmanuel nos diz que ninguém vive só, na verdade não vivemos sós. Nós não vivemos sós, nós vivemos como os espíritos superiores informam a Kardec. Na verdade não foram os espíritos superiores, não foi resposta do Livro dos Espíritos, não. Isso foi uma afirmação de Paulo, dizendo que somos cercados por uma nuvem de espíritos. E foi Paulo quem falou isso. Na verdade, nós estamos sempre cercados ou de espíritos encarnados, mas principalmente de desencarnados. Porque mesmo que estejamos a sós, aparentemente a sós, nós estamos cercados de espíritos desencarnados. E todos nós produzimos pensamentos. Esses pensamentos se entrecruzam. E quando eles se entrecruzam, nós levamos aquilo que nós pensamos para o nosso irmão que, por sua vez, reage. Ele pode receber o pensamento ou a ideia
e essa ideia se transformar numa ação para ele. É uma sugestão, é uma ideia, que muitas vezes pode ser para o bem, mas muitas outras vezes pode ser para o mal. Então, nós temos que estar sempre cientes de que nós não estamos sós. E os raios de nossa influência entrosam-se, Emmanuel diz, com as emissões de quantos nos conhecem. Tanto vai para os nossos pensamentos vão para eles, como os deles vêm para nós. Somos também sugestionados por essas ideias. E as nossas ações recebem essas sugestões. Agimos muitas vezes por pensamentos que não vêm de nós, não foram criados na nossa mente, vêm de fora. E prossegue Kardec. Hoje eu cismei que é Kardec, mas tem alguma razão de ser, né? Mas não é, Emmanuel, prossegue Emmanuel. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Então, as nossas palavras sugerem aos nossos interlocutores, aquele que nos ouve, uma ideia. Nele nasce um pensamento, e esse pensamento vem a ideia, e a ideia se transforma em palavras, e as palavras em ações. Nós fomos os autores do pensamento e da ideia. Não é? E Emmanuel prossegue nesse mesmo sentido. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Então, a maneira como nós levamos a nossa vida, a maneira como nós nos conduzimos, sempre deixamos um rastro, através dos nossos passos, naqueles que se situam em posição inferior à nossa, porque eles veem em nós um modelo a seguir. Eles veem em nós que estamos, aparentemente, em posição mais elevada que a deles, nos círculos da carne, e também nos círculos da espiritualidade. Isso também acontece, porque eles se miram naqueles mais evoluídos e tentam ser como eles, aqueles que querem evoluir efetivamente. Mas os que não querem evoluir, aqueles que querem permanecer no erro, não vão se mirar nos que estão evoluindo. Assim também acontece no plano carnal, não é? Mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa e nos círculos da experiência do conhecimento. Esses apreciam os nossos passos, a maneira como agimos e a maneira como falamos, a maneira como nos portamos. Tanto encarnados como desencarnados apreciam e veem essas situações, essa maneira de ser de cada um de nós. Então, eles observam e querem copiar, querem fazer igual. Prossegue Emmanuel. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. É exatamente o que nós tínhamos adiantado, que o que nós pensamos, nós interferimos com nossos pensamentos nas ações dos nossos irmãos. Nós, encarnados ou desencarnados, podemos fazer essa interligação de mente a mente. E podemos estar prejudicando alguém, muitas vezes, sem ter aquele objetivo
primeiro de prejudicar, mas estaremos prejudicando. Portanto, temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com os nossos atos. Pensamentos, palavras e atos têm forma. Eles se tornam reais se nós o utilizarmos e dermos forma a eles. Porque cabe a nós, que temos a energia condensada em nós, darmos forma a esses pensamentos, palavras e atos. Então temos que estar sempre atentos. Por isso não foi por menos, nem foi à toa que Jesus nos disse com toda a sabedoria: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Prossegue Emmanuel. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. É aquilo que nós estamos pensando, gera ideia e a ideia dá, então, forma através do pensamento. Ela cria forma pelo pensamento. Porque o pensamento, ele é criador. Ele cria. A palavra cria. Nós somos criaturas de Deus e temos o poder. Jesus nos disse, vós sois deuses. Nós temos a condição de criar através dos nossos pensamentos, palavras e atos e transferir esses pensamentos, essas ideias aos nossos irmãos, quer encarnados como desencarnados. Prosseguindo, Emmanuel. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras. Veja só, em primeiro lugar, estabelece atitudes, ou seja, vamos agir. Em segundo, gera hábitos, vamos agir sempre assim. Se for para o bem, excelente, mas se for um hábito nocivo, pernicioso. E depois, governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Então, se nós abrimos uma oportunidade para a nossa vida de gerar hábitos através das nossas atitudes, que sejam eles bons hábitos, hábitos saudáveis que nos levem ao progresso, à melhoria, que nos tornem pessoas, homens e mulheres melhores, pessoas melhores. Mas é preciso observar para que não sejam hábitos nocivos, porque governam as nossas expressões e palavras. Expressões e palavras essas, por intermédio das quais a individualidade, ou seja, o nosso ser, influencia na vida e no mundo. Nosso comportamento influencia as outras pessoas, influencia a nossa comunidade, influencia o ambiente onde nós estamos. Muitas vezes nós estamos num ambiente e dizemos, poxa, esse ambiente me traz tanta paz, me traz tanta serenidade. Por que será, não é? Outras vezes nós sentimos diferente. Sentimos que o ambiente é um ambiente tão pesado. São os pensamentos que estão entranhados naquele ambiente.
Às vezes a pessoa nem mais, aquele que deixou o pensamento ali, não está nem mais presente ali. Mas o pensamento, a energia que veio daquele pensamento fica impregnando aquele ambiente. Por isso temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, palavras e atos, porque eles geram ações e essas ações fazem com que as pessoas se sintam bem ou se sintam mal, criem com elas a possibilidade de serem felizes ou infelizes através dessas ações, pensamentos, desses atos. Continuando, Emmanuel encerra: regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. É preciso, portanto, que nós regeneremos o nosso pensamento, porque ele, regenerado, nos encaminha, nos conduz ao Senhor. E esse pensamento deve estar sempre se mostrando como ele é. Deve ser reto e limpo, para que nós possamos encontrar um lugar na mesa daquele banquete. Sabe aquele banquete onde a gente só pode ir, como disse Jesus, com a túnica alva? Pois é, quando nós tivermos o nosso perispírito limpinho, tudo certinho segundo a lei de nosso Pai, quando tivermos reajustado os nossos débitos, nós então, com os nossos pensamentos também harmonizados, teremos um lugar ao lado de nosso Pai com esse pensamento reto e limpo. Obrigada, meus amigos, obrigada por mais essa vez de estarmos reunidos, de podermos falar a respeito das leis de Deus, das leis do nosso Pai, que regem o universo, que regem a nossa casa planetária, que nos leva, se nós juntarmos os nossos pensamentos todos com vibrações de paz, de amor, nós vamos sanear a nossa casa. Nós temos urgência de sanear a nossa casa. Vamos vibrar paz e amor. Combinado? Então, da próxima vez, estaremos juntos na certeza de que o nosso Pai nunca nos deixa sozinhos. Nós nunca estamos sós. E nosso Pai está sempre presente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, meus irmãos. Fiquem com Deus. Graças a Deus.